No calor das areias da Mesopotâmia, sobre o sol implacável do Oriente, um dos políticos mais poderosos da República Romana encontrou seu fim em uma das derrotas mais humilhantes da história de Roma. A Batalha de Carras, travada em junho de 53 a.C., foi mais do que um desastre militar. Foi o colapso da ambição desenfreada, da arrogância política e da subestimação de um inimigo formidável, os partas. Essa batalha marcaria o fim de Marco Licínio Crasso, o homem mais rico de Roma, e colocaria a República diante de uma crise política e militar profunda. Com ela, Roma descobriu que o mundo, além do Eufrates, não era feito apenas de povos bárbaros a serem subjugados, mas de reinos altamente organizados e capazes de infligir feridas profundas ao orgulho romano. A tensão que levou a campanha parta começou com a formação do primeiro triunvirato entre Crasso, Pompeu e Júlio César. Enquanto César expandia sua glória nas guerras gálicas e Pompeu gozava de prestígio em Roma, Crasso, embora riquíssimo, carecia de conquistas militares recentes. Em busca de glória pessoal, Crasso convenceu o Senado a autorizar uma campanha contra o Império Parta, sob o pretexto de proteger os interesses romanos no Oriente, mas na prática ele estava motivado por sede de fama e conquista. No entanto, ao contrário de César, Crasso não era um comandante nato. Seu sucesso anterior na repressão da revolta de Espartacos foi mais resultado da disciplina romana do que de sua genialidade. Sua decisão de marchar contra os partas ignorava avisos de aliados orientais e sugestões de rotas mais seguras. Em 54, Crasso atravessou o Eufrates com 7 legiões, cerca de 35 a 40 mil soldados, além de cavaleiros e tropas auxiliares. Ele rejeitou o conselho do rei aliado Atravaste II da Armênia, que alertaram sobre o terreno e ofereceu passagem segura pelo norte. Crasso, impaciente, preferiu cruzar o deserto diretamente em direção a Seleucia, o que selaria o seu destino. O Império Parta, herdeiro das tradições persas aquemênidas, era uma potência consolidada, com vasto território e exército flexível, baseado sobretudo em cavalaria leve e arqueiros montados. Para enfrentá-los, Crasso levava um exército modelado para combates europeus, com infantaria pesada e cavaleiros relativamente lentos. O comandante parta encarregado de detê-los era o brilhante e carismático Surena, um aristocrata jovem, mas experiente, que comandava uma força reduzida, possivelmente entre 9 e 12 mil homens, a maioria arqueiros montados e cavalaria pesada blindada. Surena sabia que, em um confronto frontal, suas tropas seriam esmagadas pela formação das legiões. Por isso planejou um combate móvel. Em junho de 53, próxima à cidade de Carras, Crasso posicionou suas legiões no campo aberto, em formação quadrada, uma estrutura defensiva, mas que limitava sua capacidade de manobra. Foi ali que os partas iniciaram seu ataque. A primeira onda de Surena foi composta por arqueiros montados, montando cavalos velozes e atirando em galope. Os arqueiros lançavam chuvas de flechas sobre os romanos, sem jamais se aproximarem. As legiões, pegadas sobre o sol, com escudos erguidos, começaram a sentir o desgaste físico e psicológico. Crasso ordenou que sua cavalaria, comandada por seu filho Públio Licínio Crasso, perseguisse os arqueiros para quebrar o cerco. Públio caiu em uma armadilha. Os arqueiros recuaram lentamente, atraindo os romanos para longe do corpo principal do exército. Lá foram cercados pelos partas, que massacraram a cavalaria romana. Segundo Heródoto, Públio Crasso, vendo-se cercado, lutou até o fim e, ao perceber que tudo estava perdido, ordenou que seus homens tirassem a própria vida. Sua cabeça foi cortada e levada de volta a Surena, que mais tarde exibiu diante do pai. Com a moral destruída e sem opção de fuga, o restante do exército romano resistiu por horas de investidas, mas as baixas se acumularam. Crasso tentou negociar, mas durante o suposto encontro diplomático foi capturado e morto segundo as fontes romanas, de forma cruel e simbólica. Teria tido ouro derretido despejado em sua garganta, numa metáfora de sua avareza. A Batalha de Carras custou a vida de cerca de 20 mil soldados romanos,
enquanto 10.000 foram capturados e enviados para o leste, onde, segundo os relatos, teriam sido assentados em cidades fronteiriças do Império Parta, como Merv ou até mesmo na Ásia Central. Cerca de 10.000 conseguiram escapar com vida, a maioria em completo estado de choque. As consequências foram profundas. O primeiro triunvirato se desestabilizou. Com a morte de Crasso, restavam apenas César e Pompeu, cujas rivalidades logo eclodiriam em uma guerra civil. A reputação de invencibilidade das legiões romanas foram manchada. A derrota humilhante nas mãos de um exército bem menor abalou a confiança do mundo romano no Oriente. Os partas ganharam prestígio como potência rival, e a fronteira do Eufrates tornou-se uma zona militarizada. Crasso, em sua busca por glória e ouro, perdeu não apenas sua vida, mas também o equilíbrio geopolítico de Roma. A Batalha de Carras transformou-se num símbolo de orgulho desmedido, punido pela realidade militar, e sua lembrança ecoaria por gerações como um dos maiores fracassos da República Romana. Mas o conflito entre Roma e os partas estava apenas começando. Com a fronteira oriental em tensão constante, os partas passaram à ofensiva. Em 51, apenas 2 anos após a tragédia de Carras, o exército dos partas atravessaram novamente o Eufrates e lançaram uma ofensiva contra a estratégica cidade de Antíoquia, na Síria. Foi lá que outro general romano, Caio Cássio Longino, preparou-se para uma revanche. A defesa de Antíoquia seria marcada por cerco, resistência e táticas mais cautelosas. Era o começo de uma nova fase do conflito entre Roma e Oriente, com novos personagens e um novo equilíbrio. No próximo vídeo você vai acompanhar esse cerco, o contra-ataque romano sob o comando de Cássio e como o legado de Carras influenciaria os confrontos futuros entre Roma e o Império Parta. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!